Compartilhar para vencer concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola. Vamos continuar a gravação do Vadmecum para o TJ São Paulo, é isso mesmo, para o cargo de escrevente técnico judiciário. Aqui usando o e-book gratuito do Direção Concursos. E-book gratuito, tá bom? Nós vamos continuar Direito Penal. Eu já gravei os artigos 293, 294 e 295. Tem uma playlist aqui no canal. E agora eu vou gravar o artigo 296, beleza? Vamos gravar aqui o artigo 296. Da falsidade documental para escrevente do TJ São Paulo. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Então a conduta é falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Igualzinho eu falei lá no outro vídeo. Embora o DF, Distrito Federal, não esteja aqui citado, com certeza, deixa eu repetir. Embora o Distrito Federal não esteja aqui especificado, com certeza, se falsificar um selo público destinado a autenticar atos oficiais do DF, também será crime, né? Inciso 2. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. Sinal público de tabelião. Pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem? 1. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado. 2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. 3. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Esse crime aqui é um crime comum que qualquer pessoa pode cometer, não é um crime próprio. Porém, se o crime foi praticado por um funcionário público e ele se prevalece do cargo para cometer esse crime, então a pena aumenta de sexta parte. Tranquilo? A pena aumenta de sexta parte. Falsificação de documento público, agora é o artigo 297. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Observe, a conduta do artigo 297 também é a conduta de falsificar, no todo ou em parte, quer dizer, pode falsificar todo o documento, criando ele do zero, ou pode falsificar parte do documento. Veja, no todo ou em parte. Documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então veja, a conduta é falsificar no todo ou em parte o documento público ou alterar documento público verdadeiro. A pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Deixa eu só marcar aqui para ficar destacado. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Mais uma vez, esse crime é um crime comum que qualquer pessoa pode cometer.
Porém, se o agente é funcionário público e ele se prevalece do cargo para cometer o crime, a pena será aumentada de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis, e esse aqui eu vou dar um destaque maior, o testamento particular. Então, o testamento particular, para fins de direito penal, o testamento particular é equiparado ao documento público. O testamento particular é equiparado a um documento público. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Veja, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Quais penas? Essas penas aqui, ó, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. O seguinte, vamos ver o quê? Vamos ver aqui agora. É o parágrafo 3º. Inciso 1 do parágrafo 3º. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social. Eu vou repetir isso aqui, olha. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social. Declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Veja, nas mesmas penas incorre, quer dizer, olha aqui, olha o parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Quem insere ou faz inserir todas essas situações que seguem aqui, olha, que nós acabamos de ler. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre, parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º que nós acabamos de ler, o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Então o parágrafo 4º diz: nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Agora é o artigo 298, agora é a falsificação de documento particular, agora não é mais documento público, agora é falsificação de documento particular. Artigo 298, falsificação de documento particular. Vamos lá. Falsificar, a conduta é falsificar também, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. A conduta é falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Qual é a pena? A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Vamos lá. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Olha só. O cartão de crédito ou débito equipara-se a um documento particular. Portanto, o cartão de crédito ou o cartão de débito
Ele não é um documento público. O cartão de crédito ou cartão de débito é um documento particular. Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Falsidade ideológica, artigo 299. Omitir, a conduta é essa, omitir, em documento público ou particular, tanto faz se o documento é público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, isso aqui também é a conduta, nele inserir ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então aqui nós temos o que? Um dolo específico. Qual é o dolo específico? É esse fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Aqui é o dolo específico. Artigo 299, falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Isso é falsidade ideológica. Pena. A pena é reclusão, observe a pena. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, tá? E reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular, porque esses 500 mil réis aqui não interessa mais, né? Então veja, a pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Beleza? Se o documento é particular, olha aqui, ó. Documento particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Mais uma vez, é um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, não é um crime próprio. Porém, se o crime é praticado por um funcionário público e ele comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, ou seja, certidão de nascimento, de óbito, certidão de casamento, nesse caso a pena será aumentada de sexta parte. Agora nós vamos para o artigo 300. O que diz o artigo 300? Falso reconhecimento de firma ou letra. É o artigo 300. Falso reconhecimento de firma ou letra. Vamos ver o que diz o artigo 300. Reconhecer. A conduta é reconhecer. Vamos lá. Como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. A conduta é reconhecer como verdadeira no exercício da função pública. Então aqui nós temos um crime próprio, porque tem que ser um crime cometido no exercício de função pública. Crime próprio, praticado por funcionário público. Isso aqui não é um crime comum. É um crime próprio. Crime próprio. Por quê? O que é o crime próprio? É aquele crime que uma pessoa específica comete. Nesse caso aqui, essa pessoa específica é o funcionário público. Não é qualquer pessoa que vai cometer, que vai praticar o crime de falso reconhecimento de firma ou de letra. Por quê? Porque fala reconhecer como verdadeira no exercício de função pública. Firma ou letra que não o seja. Firma ou letra que não seja. Pena. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público
e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa se o crime é público e 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Então vamos lá. O documento é público, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. O documento é particular, a pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Falso reconhecimento de firma ou letra. Agora é o artigo 301. Artigo 301. Vamos ver o que diz aqui o artigo 301. Ele fala sobre a certidão ou atestado ideologicamente falso. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Aqui é uma espécie de falsidade ideológica, né? Vamos lá. A conduta é atestar. A conduta é atestar. Ou certificar, também a conduta, ou certificar falsamente, em razão de função pública, veja outro crime próprio, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou de qualquer outra vantagem. Então aqui a conduta é atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, certidão ou atestado ideologicamente falso é um crime próprio, porque ele é praticado em razão de função pública. A pessoa atesta ou certifica fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena. Aqui é detenção de 2 meses a 1 ano. Detenção de 2 meses a 1 ano. Beleza? Detenção de 2 meses a 1 ano. Que é a certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Aqui é crime próprio, porque é praticado em razão de função pública. Em razão de função pública. Portanto, aqui não é qualquer pessoa que pratica, é uma pessoa que pratica em razão da função. Para praticar em razão da função, eu tenho que ter uma função pública. Tranquilo? Então, no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, nós vamos gravar o vídeo sobre falsidade material de atestado. Ah, não, aqui é continuação. Continuação. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º traz outro crime, que é a falsidade material de atestado ou certidão. Aqui em cima o crime é certidão ou atestado ideologicamente falso. No parágrafo 1º do artigo 301, o crime é a falsidade material de atestado ou certidão. Aqui já é um crime comum. Qualquer pessoa pode materialmente falsificar um atestado ou uma certidão. Por quê? Ele vai pegar uma certidão verdadeira e vai tornar essa certidão estruturalmente falsa. É como se ele estivesse falsificando, por exemplo, é só um exemplo, tá? Um documento público, um RG. Quando ele falsifica aquele RG passa a ser estruturalmente falso. Tranquilo? Nesse parágrafo 1º aqui, qualquer pessoa pode cometer esse crime aqui. Quer ver? Vamos ver. Parágrafo 1º do artigo 301, falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar, a conduta é falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro. Então, ou ele falsifica aquela certidão verdadeira toda, completa, do zero. Não, se ele falsifica do zero, ele falsifica uma certidão completa falsa, completamente falsa. Ou ele pega uma certidão verdadeira, mas ele apenas altera o teor da certidão ou desse atestado verdadeiro. Para quê?
para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Nesse caso aqui, essa certidão não foi feita desde o início falsamente por um servidor público, não. Ela foi feita por um servidor público verdadeira. Só que a pessoa foi lá e falsificou. Ou então ele criou uma falsa desde o começo. Porque fala falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. E a pena? A pena é detenção de 3 meses a 2 anos. Aqui não fala de multa. Cuidado. Na falsidade material de atestado ou certidão. Na falsidade material de atestado ou certidão, a pena não fala de multa, a pena fala detenção de 3 meses a 2 anos. Assim como também na certidão ou atestado ideologicamente falso. Só que aqui, na certidão ou atestado ideologicamente falso do caput do artigo 301, a pena é detenção de 2 meses a 1 ano. E não fala em multa. Também não fala em multa. Certidão ou atestado ideologicamente falso, a pena é detenção de 2 meses a 1 ano, é o caput do artigo 301, não fala em multa. E o parágrafo 1º do artigo 301, que é a falsidade material de atestado ou certidão, a pena é detenção de 3 meses a 2 anos e também não fala em multa. Porém, tem o parágrafo 2º. Tem o parágrafo 2º, veja bem. Por enquanto não falou nada de multa. Mas o parágrafo 2º diz assim: se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a demulta. Até agora, nada tinha sido falado sobre multa. Porém, se o crime é praticado com o fim de lucro, com o fim de ganhar dinheiro, além da pena privativa de liberdade, também vai ser aplicada a pena de multa. Se for para ganhar uma grana, se for para ganhar um cascalho, se for para ganhar um faz-me rir, além da detenção de 3 meses a 2 anos, no caso do parágrafo 1º, ou além da pena de 3 meses a 1 ano, no caso do caput. Além dessas penas, nós teremos o quê? Multa, se o crime for praticado com fim de lucro. Pessoal, já já nós voltamos com a falsidade de atestado médico. Já já nós voltamos.